Oi, turma, do livro Quem Ama Educa, de Samitiba, parte 1, Educação como vive a família hoje, capítulo 5, Gente gosta de gente. No texto, religiosidade ou religião. Talvez você esteja se perguntando, religiosidade não é a mesma coisa que religião? Não exatamente. A religião é a espiritualização da religiosidade. Seus dogmas, credos e práticas foram sistematizados por seres humanos elevados que captaram a importância dos ritos para concretizar a espiritualização. Perante a saúde social, todas as religiões são iguais, e seus valores particulares e guias espirituais devem ser respeitados. Mas a saúde social não aceita conflitos, sejam eles bélicos, sejam religiosos, não admite que uns matem os outros em nome de seus deuses. Para a saúde social, todos os humanos são irmãos de espécie e têm de ser respeitados e preservar o planeta Terra e seus habitantes. A expressão máxima da religião é seu respectivo Deus. A expressão máxima da religiosidade é o amor, que transcende a religião. Atendi certa vez um casal com 3 filhos pequenos. Ele era judeu e ela, católica convertida ao judaísmo para se casar. Quando decidiram se separar, a mãe abriu mão da conversão e voltou a ser católica. Passou a rejeitar a estrela de Davi, que representava o ex-marido. O pai manteve sua posição de não aceitar o crucifixo, que representava a ex-mulher. Os filhos transformaram-se no prêmio do vencedor dessa guerra santa entre a mãe e o pai. As diferenças entre judeus e católicos passaram a ser usadas como os motivos da não resolução dos conflitos desses pais separados. Provavelmente, essa guerra particular será solucionada quando o ex-casal resolver suas divergências. A princípio, a religiosidade desse casal, isto é, o amor existente entre eles, suplantou a questão religiosa. Por religiosidade, a mulher aceitou a religião do marido. Quando se separaram com o fim, portanto, do amor conjugal, cada um se fortaleceu em sua religião original, que passou a ser utilizada como arma para atingir o ex-cônjuge. Então, veja bem, né? Vamos dar um exemplo bem idiota. A mãe é São Paulino, o pai é corintiano. Os dois se casam. Um tolera o outro até não querer mais, e o filho tá lá no meio. Aí, ora o filho veste a camisa do São Paulo, ora veste a camisa do Corinthians, né? Quando tem jogo entre os dois, senta todo mundo junto, come pipoca, brinca. Aí, quando o casal se separa, aí não, meu filho tem que ser corintiano, meu filho tem que ser São Paulino. Na religião não é muito diferente. Aí, a criança que fica ali no meio daquele casal, fica como? O Deus não é o mesmo, independente de religião? O Criador é o mesmo. Pode até mudar de nome, gente. Pode até dar outro nome, mas Criador é Criador e acabou. E quando os pais usam a religião para tocar na religiosidade da criança, é muito perigoso. Porque a estrutura da criança é aquilo ali. Ela nasceu e cresceu dentro da católica, ou então dentro do judaísmo, ou ela cresceu dentro do budismo. De repente você tira ela daquela estrutura e fala, agora ela vai ser só isso, ou então ela vai ser só aquilo, ou então ela não vai ser nenhuma das duas coisas. Tira o chão dela. Então a briga entre o casal, né, os ex, não podem levar isso para a criança. Eu vi uma vez uma reportagem, separação de pais. E com quem fica? Geralmente a mãe é que fica com a criança, o pai pega para visitar, né? Tá errado. A guarda, o ideal é compartilhada, né? Até pelo menos a maioridade dessa criatura. Até ela chegar pelo menos nos 18, 20 anos. Até. Nossa, mas tudo isso? Hoje em dia, quando se fala de uma criança de 12, 13 anos, já é grande, já entende tudo, já nem quer saber de mim. A gente não está trabalhando aqui justamente para trazer a criança para nós? Mesmo que ele esteja na puberdade, mesmo que ele esteja na adolescência,
A gente não tem que trazer o filho para nós? A gente não está estudando isso? Aí porque separa, a gente não precisa estudar isso. A gente não tem responsabilidade mais com o filho porque a gente se separou. Aí o filho se vira com 10, 11 anos. Não. Independente se os pais estão juntos ou separados, a responsabilidade é a mesma. E quando eu assisti esse vídeo sobre pais separados, tinha uma postura do pai que vai lá só visitar, uma vez a cada 15 dias, ele deixou de ser pai. Não interessa a idade da criatura, não vamos falar de idade. O filho, ele só vai ver o filho a cada 15 dias, ele deixou de ser pai. Não, mas ele liga todo dia, ele conversa todo dia. Ele deixou de ser pai. Ele não é presente na vida dessa criatura. Essa criaturinha perdeu a referência de pai. Porque o cara que vai lá pegar ele a cada 15 dias é um tio. Pega ele, leva no shopping, passeia, depois devolve na casa da mãe. A hora que tá com dor de barriga, a hora que tá com dor, a hora que tem que correr, a hora que tem que... É a mãe. A referência do pai, cadê? Então, esse pai que pega a cada 15 dias, ele fez o filho perder a referência. E ele vai ser um super pai, a mãe vai ser uma bruxa. Tem isso também, né? Porque ele só sai para passear com o filho. A mãe não, a mãe dá bronca, a mãe corrige, a mãe dá castigo, a mãe manda estudar, a mãe manda tomar banho, escovar os dentes. A mãe é chata. Pesa tudo no ombro da mãe, a responsabilidade, e ainda esse serzinho ali vai gostar mais do pai do que da mãe. Porque o pai é um bacana, o pai só veio para brincar. Então, desequilibrou a balança, e esse serzinho vai ficar desequilibrado também. Agora, quando os pais se separam, e a guarda é compartilhada, por exemplo, o pai trabalha o dia inteiro, a mãe trabalha o dia inteiro. Mas o pai dá uma passada na casa desse serzinho aí, todo dia e dá um beijo nele. Faz uma meia horinha de conversa com ele. Ou então aquela um dia sim, um dia não, pega para dormir na casa do pai. Dentro da casa do pai tem o quarto dessa criança, dessa criatura. Não vamos falar só em criança, um adolescente também. Então, na reportagem que eu assisti, tinha aquele que vai lá visitar a cada 15 dias, a criança já perdeu a referência de pai. É um tio, é um cara brincalhão que vem aqui para me levar para passear. E tinha aquele que fazia a vez. Dia sim, dia não, dormia na casa dele, tinha o quarto dessa criatura na casa do pai. O pai ia para a festa, levava o filho, então tinha as comemorações por parte de pai, tinha comemorações por parte de mãe. Aí a criança que deu depoimento dos pais separados e que só viu o pai a cada 15 dias, ele falava assim, eu vou passear com meu pai. Teu pai sabe quando você tá com dor, ele te leva no médico. Não, a minha mãe. Então, ele só falava da mãe, a referência que ele tinha era da mãe. O outro, que agora era compartilhado, ele falava assim, eu até que gostei que meu pai e minha mãe se separou. Ué, mas por quê? Porque eu tenho, agora eu não tenho um quarto, eu tenho 2. Quando eu vou passear, eu passeio com os 2. Minha mãe me leva para passear uma coisa, meu pai me leva para passear em outra. Quando tem reunião de pais, hora meu pai vai, hora minha mãe vai. Né? Quando tem que ir no médico, hora meu pai me leva é de um jeito, minha mãe me leva é de outra forma. Então, ele achava mal barato ter 2 casas, ter 2 pessoas que para ele pareciam 2 mundos diferentes, apesar de falar a mesma língua. Olha que interessante isso. Mas a gente, quando separa, mulher e marido, é uma guerra tão grande entre os 2 que a gente esquece do principal, o filho. O filho fica no meio desse conflito. E aí acaba dando isso aqui. Não é só questão de religião e religiosidade, não. É tudo. Como eu dei o exemplo do jogo. Até o time entra no meio do problema. O pai dá uma camisa do São Paulo, a mãe rasga e joga fora. Fala, não, aqui eu sou corintiana, você vai ficar andando de São Paulo coisa nenhuma. Por quê? Porque o pai e a mãe querem atingir um ao outro. Mas na verdade eles não estão se atingindo, eles estão atingindo a criaturinha que está ali no meio. Então, quando acontece uma separação, principalmente nessa situação, não tem como você querer atingir o seu marido, a sua esposa. Você está atingindo o seu filho. Você está desequilibrando a vida do teu filho. O inferno que você quer fazer na vida da sua ex-mulher ou do seu ex-marido, você está fazendo na vida do seu filho. Eu passei por um processo mais ou menos como esse aqui. Eu tive um momento de separação com meu marido. E meu filho era muito pequenininho. E o meu marido, ele vinha a cada 15 dias quando vinha. Então eu acabei pegando tudo para mim naquele período. Era como se fosse um preparo para o que a vida depois
acabou acontecendo, né? De eu ficar viúva. Mas podia não ter ficado viúva. E aí eu já tinha assumido antes da viuvez, não vou dizer fardo, mas o peso da responsabilidade toda da educação de um filho. E a gente, quando tem um filho, a gente não tem experiência. Como até hoje eu não tenho experiência, só tive um. Por mais que eu tenha sido professora, eu vi situações, mas eu não vivenciei elas. Enfim, meu marido vinha de vez em quando vinha, prometia que vinha e não vinha, eu fui tendo problema. Até meu filho começar a ter convulsão, ele não aceitava a separação, ele começou a ficar uma criança muito triste, muito isolada. Ele não ficou rebelde. Como criança, não. Veio depois dos 14 anos, querer crescer, né? Mas enquanto criança, muito triste, muito fechado. A alegria dele era momentânea, passava rápido. Quando o pai falava que vinha, ele ficava lá no portão esperando. Ele olhava pela frestinha do portão, todos os carros subindo na avenida para ver se era o carro do pai. Aí o pai não vinha, ele ficava chorando, ele ficava triste. Então meu filho teve muito problema para superar essa dor que o pai causou. Mas o pai era de boa, era uma pessoa muito boa. Foi infantilidade, imaturidade. Então, quando você tá no fogo ali, você não percebe isso. Você fala, é maldade, você tá fazendo maldade com o teu filho, né? Não, é imaturidade. A pessoa simplesmente não tem a maturidade para entender que ela é tão importante na vida daquele ser, quanto ele foi como filho da mãe dele. Então, a gente tem que ter a certeza do quê? Quer ter filho? Então, primeiro planeja. Tenha certeza do que você quer. Estude todas as possibilidades. Junto, separado, como é que vai ser, né? As pessoas se juntam hoje porque um olha para a cara da outra e fala, gostei de você. Não tem um planejamento. Lembra aquela parte tão fundamental lá atrás que era namorar, paquerar primeiro, né? Namorar, noivar, e depois casar. E depois ter filho. Ah, tudo isso é quadradice do povo. Não, não é quadradice, não. Tudo essas coisas assim é para que quando chegue numa situação como essa, você saiba como agir. Você tem maturidade. Quando você não tem a maturidade, você acaba agindo das formas desequilibradas que acarretam problemas sérios na vida de outros, né? Principalmente da criança. Então, agora falando como mulher, né? Aos casais, paquera, namora muito, fica noivo, muito, planeja sua casa, como que vai ser, onde vai ser, com quem, se essa pessoa que está com você vai dar certo, se você atura os defeitos dessa pessoa, porque as coisas boas a gente atura fácil, mas e as coisas ruins? Depois você casa. E depois que casa, vive o teu casamento por um bom tempo, depois você vai ter filho, sem pressa, porque a pressa é inimiga da perfeição. Quando você realmente tiver certeza que está na hora de ter um filho, que o quartinho dele está pronto, que você já sabe que você vai ter que fazer correria para o hospital, que você vai ter que ver a febre dele de madrugada, que ele vai ter dor de garganta, que essa criatura vai ter escola, que você vai ter que pagar material, que você vai ter que comprar roupa para essa criança, que ele vai ter direito a diversão, a brinquedo, que ele vai deitar na sua cama algumas vezes e não vai deixar o casal ter a sua intimidade. Quando você perceber que tudo isso faz parte de uma alegria de viver em conjunto, em família, aí sim, aí você pode casar, aí você pode ter seu filho. Agora, aqueles que já fizeram e que estão pensando em desfazer a família, pense muito na criança. Antes de, mas filho não segura casamento. Não, filho não segura casamento, mas filho segura relacionamento. Casamento não, casamento pode acabar, mas o relacionamento o filho tem que segurar sim. O pai e a mãe, eles não precisam ser inimigos. O que acontece normalmente e que não é legal, né? As pessoas, por falta de equilíbrio, por falta de caráter, até, elas terminam o casamento, terminam o relacionamento, quebra a família, arruma uma outra pessoa, a mulher casa de novo, namora com outro cara, o cara arruma uma mulher, vai viver com outra mulher, aí porque tem filho, retoma lá onde era a casa dele, onde era a casa dela, onde está o filho,
E por conta do filho, acaba tendo as recaídas com o ex ou com a ex. O filho fica perdido nisso também. Qual é a referência que você está dando para esse filho? Pai, você não saiu de casa? Você não está com outra mulher? Vai viver sua vida com outra mulher. Ali é só o filho. O bom relacionamento com o ex, que eu digo, é o respeito. Cumprimentar, oi, tchau. O filho já sabe falar, você não precisa ter tanto contato com a ex ou com o ex. É só questão de respeito. Para o filho ver que existe ali o respeito, existe a tranquilidade, o equilíbrio entre o casal, que é a ponte que esse filho vai andar. Mas se você ficar de muito trelelê com o teu ex ou com a tua ex, você também não vai ter uma vida, uma nova oportunidade com outra pessoa. Porque a pessoa que vai entrar na tua vida vai ter sempre um pé atrás com a sua ex, com o seu ex. Então, olha que sinuca, né? Para que haja uma tranquilidade para todos os lados, existe o respeito que deve ser usado com o teu ex, com a tua ex. O contato é com o teu filho para o resto da vida, porque filho não existe, ex-filho. Ah, mas eu não falo mais com a minha ex, eu não falo mais com o meu ex. E o teu filho? Quebrou aquele laço de relacionamento de família. Quebrou. Então, falar, até papagaio fala, gente. O problema é quando você fala com o teu passado e tem as recaídas com o teu passado. Aí o teu filho fica perdido. Aí o teu filho fica sem base. Isso não é certo, isso não é correto. E é o que mais acontece hoje em dia. Não sei por quê. O casal não se dá bem vivendo junto. Separa, cada um arruma uma pessoa, mas depois eles têm recaída. Eu não consigo entender o que passa pela cabeça desse povo. A recaída nada mais é do que: eu tava de saco cheio de você aqui dentro de casa, eu só quero você de vez em quando. Parece que é esse o recado que estão dando. E isso não é família. Isso é falta de comprometimento com família. Isso é falta de maturidade. É falta de responsabilidade. Então nós temos que ter a responsabilidade. A religião e a religiosidade, como está sendo falado no texto, é um exemplo do que acontece quando há separação. Mas quando há separação, é guerra para tudo que é lado. Depois que a coisa ameniza, que cada um vai para o seu lado, cada um já formou, inclusive, uma nova família, aí olha para trás e fica, vamos fazer um recordar é viver? E o filho desse relacionamento fica completamente perdido, como eu já falei. Então, nós temos que ter a seriedade para construir a família e, se desconstruir essa família, manter um relacionamento de paz com o ex ou com a ex, dentro do quadro de respeito, né? Eu, Patrícia, já passei por 4 namoros, onde os 4 vieram de casamentos. Então, eu sou viúva. Eles não passaram comigo nenhum problema nesse sentido. Eles não tiveram meu marido aqui para... você fez alguma coisa com o seu ex. Não, meu marido já foi, há 18 anos. E eu demorei 5 anos para ter o primeiro namoro, depois que eu fiquei viúva. Então eu demorei bastante para ninguém falar assim, tá chorando até hoje por causa do teu marido? Nem isso eles têm que falar de mim. Mas os 4 relacionamentos que eu passei, todos eles vieram de ex. O primeiro, a ex vivia colando nele porque usava a criança para poder ganhar dinheiro dele. Então a criança era pequena, ficava naquela, eu só vou deixar ela dormir com você se você der o dinheiro que você está devendo. Então ela usava a criança o tempo todo. Imagina como é que fica essa criança nessa situação. O segundo, a menina tinha 14 anos, estava em outro estado. Ou seja, o pai só via a menina 2 vezes no ano. Quando ele entrava de férias, que ele era sargento da marinha, então ele pegava 2 recessos. Quando ele pegava o recesso, ele ia até o Rio de Janeiro e olhava a cara da menina, o pai tá aqui. A ex usava a menina também para ganhar dinheiro. Tinha época que ele estava depenado. Não tinha nada. Porque a menina ficou doente, porque isso, porque isso, porque isso. Ela fazia uma lista de coisas e ele mandava o dinheiro praticamente inteiro do mês para ela. Usava a menina para pegar dinheiro. O terceiro, os filhos já eram adultos. Eu não sei como é que foi quando ele se separou da ex dele. O tratamento que ele tinha com a ex era só de bom dia, tudo bem, tá precisando de alguma coisa,
mas os filhos já eram praticamente adultos, né? Então não tinha muita ligação com a ex, não tinha, mas tinha um respeito ali. Eu percebia que existia um respeito e não tinha recaídas, era respeito mesmo. Eu acho que o terceiro foi o mais sensato dos 4 que eu tive, o mais sensato foi o terceiro. Até porque filhos já eram adultos. Então os filhos adultos mal falavam com ele. Eu não sei como é que ele lidou com isso na época da separação, que eu não peguei. Já peguei já os filhos adultos e a mulher nessa situação, a ex-mulher nessa situação. Só de um bom dia, um Feliz Natal, aquela coisa assim bem formal. O quarto parecia que não tinha saído do casamento. Todo. A família inteira queria que ele ficasse com a ex. A ex exigia dele mundos e fundos. As filhas ligadas à ex e a ele o tempo todo. Parecia que a família era uma só. E a estranha no ninho era eu. Então, quando eu falo nessa questão da separação e dos filhos no meio da situação, dessa separação, é algo muito sério. Porque para reconstruir uma nova vida, ter uma nova pessoa para quem separou, tem que pensar em tudo isso. Como que fica meu filho nessa situação? Como que vai ficar a minha futura mulher, namorada, meu futuro namorado ou marido? Como que vai ficar minha ex? Em que lugar cada um vai ficar? Porque são peças de jogos que, se você não souber colocar cada um no seu devido lugar, você perde o jogo. Você perde a sua própria vida, o sentido da sua vida, e ainda coloca a perder aqueles que são da sua responsabilidade, que são seus filhos. Enquanto professora, a gente passa pela sinuca também. Porque aí vem criança de pai separado, vem criança que é a amante que vai buscar a criança na porta da escola, ou então é a segunda família, você não sabe se é a mãe que é mais importante para a criança, ou se é a madrasta, você não sabe se é o pai ou se é o padrasto. Quando chega na escola, então, aí o caldo entorna de vez, gente. Essa criança fica completamente perdida. Dia dos pais. Ai, o meu pai não vai poder vir, porque ele mora não sei aonde com a minha madrasta, que tem filho, que ele vai ter que ir lá na comemoração do meu irmão por parte de pai. Mas ele não vem para mim porque eu sou do primeiro casamento. Isso dói na alma. Quando é comemoração do Dia das Mães, a minha mãe não vai vir não, porque meu pai brigou com ela e ela não quer que ela passe nem na porta de casa. Então, a separação de pais mexe muito com criança. Tô falando da criança. Agora, imagina então, quando chega na adolescência, que aí eles querem crescer, eles acham que já sabem tudo, que não precisa de ninguém. Aí que eles ficam completamente perdidos mesmo. Então, o vídeo já deu 22 minutos só falando dessa fase criança. Agora, imagina o adulto. Imagina chegando na fase de adolescência. Na puberdade aí, que é antes da adolescência, inclusive. Então, na formação, a separação, ela influencia demais no caráter daquele indivíduo que está ali perdido no meio dessa família. Então, para tudo tem o seu momento, né? Quem está pensando em separar tem que ver se é o momento certo para isso. Pensar principalmente na criança. Porque essa, quando chega na escola, o que eu já vi de casos de criança que não aprende a ler e escrever por separação de pais, não é brincadeira. Fora outras situações. Choro constante, revolta, criança que parece que tem ódio nos olhos, chega na escola arrebentando tudo, batendo em colega, provocando os outros, separação de pais. E aí você vai ver a história da criança, ela está reproduzindo aquilo que ela está vendo com os pais. Porque a criança acaba reproduzindo tudo, gente. Tudo que elas passam, elas reproduzem. Então, vamos lá. Que a gente tenha atenção quanto a isso. Tá tudo lindo e maravilhoso quando tá junto. Quando separa, as coisas não ficam bem, as coisas também têm que ficar bem. Pela criança. Não é pelo casal. O casal já não deu mais, não deu. E não deu mesmo. Não tem que ter recaída, tem que ter respeito, né? Mas o pai tem que continuar sendo pai, a mãe tem que continuar sendo mãe, e aquela amorosidade, aquela união do casal pela criança tem que permanecer. Depois que ele cresce, que ele vai, né, tendo estrutura, aí a gente pode soltar a mão. Mas enquanto não tem essa estrutura, não pode soltar a mão, não. O casal tem que estar atento. Independente se vai construir uma nova família, e quando vai construir uma nova família, saber se dividir. É isso que eu falei. Por isso que tem que paquerar, tem que namorar, tem que noivar, para depois casar, né? Não tem que sair de um relacionamento e pular em outro, já vai morar junto. E quando a gente faz essas coisas, e eu já fiz,
não dá nada certo, não. Então, vamos ter mais responsabilidade com a nossa vida, que é muito importante para Deus, e aqueles a quem Ele confia, os nossos filhos, os nossos alunos. Os professores, quando começam a perceber que tem um comportamento errado com aquela criança, pode buscar a família. O comportamento que não é adequado numa criança, ele está na família. A família pode chegar lá pintada a ouro na porta da escola e falar assim, não, nós vamos para a igreja todo final de semana, nós somos unidos, a gente come pipoca e assiste filme todo final de semana. A família pode querer contar a história que ela quiser. Mas é batata. Criança que dá problema em sala de aula tem problema familiar. E o problema familiar está justamente no relacionamento entre os pais. Fiquem atentos.